O Supremo Tribunal Federal deve decidir hoje, durante o julgamento do plenário virtual, quem vai substituir o ex-deputado federal, o deputado federal cassado, Deltan Dallagnol, e quem vai trazer as informações direto de Brasília para a gente é o Igor Damasceno. Uma indefinição, uma briga para cá, para lá, um puxa daqui, puxa de lá, puxa uma jurisprudência, outro argumento da lei eleitoral. Como é que está essa situação, Igor? Com quem que esse partido, aliás, com quem que essa vaga pode ficar? Bom dia para você. Oi, Adriane, bom dia para você, para Manuel, bom dia para todos que nos acompanham aqui no nosso Manhã no Ar. Mais um capítulo dessa novela envolvendo Deltan Dallagnol, né? Agora, a história gira em torno de quem será o suplente que vai ser contemplado com a vaga deixada por agora deputado cassado Deltan Dallagnol. Há duas vagas, aliás, há duas pessoas nessa disputa por essa vaga deixada por Deltan. E agora, esse julgamento em plenário virtual do Supremo Tribunal Federal deve ser concluído até a meia-noite de hoje. Por enquanto, apenas 2 ministros manifestaram o voto, e esses 2 votos, eles são contrários ao entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná. O TRE, lá do Estado, ele teve o entendimento de que o Podemos, que é o partido de Deltan Dallagnol, não conseguiu atingir os 10% do consciente eleitoral e, portanto, a vaga de Deltan deve ser destinada para o Partido Liberal, que conseguiu, em números de partidos, em questão de votos para o partido, conseguiu muito mais votos do que o próprio Podemos, lá do estado do Paraná. E aí, no entendimento do TRE, quem deve ficar com essa vaga é o deputado, é o suplente, o Itamar Paim. Então, ele, que representa o Partido Liberal, seria a pessoa que deve que substituiria Deltan Dallagnol no Parlamento Federal. Só que, em caráter liminar, o ministro Dias Toffoli, ele disse que, na verdade, esses votos eles devem ser contemplados para o Podemos e não somente de Deltan Dallagnol. A pessoa que votou em Deltan Dallagnol automaticamente votou lá no partido, lá no Podemos, e não no Partido Liberal. Então, o ministro da Suprema Corte disse que essa vaga deve ficar com um suplente do próprio Podemos, que no caso é o Luiz Carlos Rauli. O que acontece é que o ministro Alexandre de Moraes acompanhou o voto de Dias Toffoli e agora os dois querem que a vaga fique com Rauli e não com Itamar Paim. Agora, os demais ministros da Suprema Corte têm até às 11h59 de hoje para decidirem, para dar um desfecho nessa história. A vaga fica com o Partido Liberal ou continua com o Podemos? É isso que os ministros da Suprema Corte devem decidir e tem até o final da noite de hoje para depositarem esse voto no plenário virtual. Quando é plenário virtual, eles não precisam fazer uma justificativa, uma sustentação oral. É só ir lá, depositar o voto, fazer o registro e pronto, fim de papo. Eu lembro a vocês que Deltan Dallagnol foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral com confirmação da mesa diretora da Câmara dos Deputados, porque na visão da Corte Eleitoral, Deltan Dallagnol, ele tentou burlar a lei da ficha limpa, ele pediu a exoneração do cargo de procurador do Ministério Público Federal para fugir de processos administrativos que estão em curso. Agora, a gente precisa descobrir se ele também se tornou inelegível, porque, assim como a gente disse ontem, nem o próprio parlamentar sabe se está inelegível ou não. Vamos continuar acompanhando. Volto com vocês no estúdio. Agora, Igor, é porque é uma decisão inédita, né? Os processos em que isso aconteceu, normalmente a gente vê pessoas que são até condenadas, mas tem todas as instâncias para recorrer, e no caso dele não houve a condenação, houve uma presunção de culpa, né? Porque ele poderia ser condenado, poderia lá, caso respondesse, terminasse de responder pelos processos lá. Agora, há entendimentos aí que podem ser diferentes, né, dependendo do que for acatado hoje. Mas o primeiro deles é que os votos são válidos. Por que os votos são válidos? Normalmente, quando há uma impugnação do registro de candidatura, esses votos são anulados. Mas há uma jurisprudência, que é uma decisão anterior da Justiça, que considera o seguinte: se a impugnação for no momento em que se candidata, a pessoa concorre ali sob júdice, aí se for anulado, esses votos, anulada a candidatura, esses votos são descartados, eles deixam de existir. Então, se lá atrás
já tivesse essa manifestação, olha, não pode, ele já está respondendo pelo processo, aí ele concorresse sob júdice, esses votos seriam jogados fora, anulados, não seriam sequer contabilizados. Mas ninguém disse nada quando ele se candidatou. O TRE autorizou a candidatura dele. Então, quando veio a denúncia posterior, aí o entendimento é de que se a cassação, aliás, se o impeachment, a cassação vier posterior à posse, aí os votos são válidos. O problema é que seria muito fácil simplesmente passar para o próximo do Podemos, que é o partido dele, né? O mais votado. Só que existe também um outro detalhe na legislação eleitoral que impede ou que impediria que isso acontecesse pela quantidade baixíssima de votos que os demais tiveram. Ele teve quase 350 mil e o segundo colocado ficou com pouco mais de 11 mil. Então, depois dele, no Podemos, o que tem mais votos tem 11 mil. Então, ele não atinge os 10% do coeficiente. Isso já teria um corte, já não poderia. E aí o PL requer a vaga. Então, são vários pequenos detalhes que acabam criando uma grande confusão que a gente fica difícil tentar chegar ao entendimento, né? Acho que até para os membros da Justiça entenderem de que forma isso vai seguir daqui para frente. A situação ela está um pouquinho complicada para poder falar a respeito de quem será o suplente contemplado por essa vaga deixada por Deltan Dallagnol, mas pelo que a gente está observando, os ministros da Suprema Corte, que é a última instância, ou seja, a palavra final, eles tendem a acreditar que esses votos válidos, eles vão ser direcionados para o partido e não para o outro candidato, para uma outra legenda. No entendimento da Suprema Corte, quando você vota num candidato, você automaticamente está votando no partido dele. Então, a escolha desses 345 mil eleitores de Deltan Dallagnol foi pelo Podemos e não pelo Partido Liberal. O TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná, discorda porque a lei eleitoral fala do quociente eleitoral. No entanto, a palavra final é da Suprema Corte sempre. É importante a gente lembrar que essa resposta final, essa palavra final da Suprema Corte é uma palavra também que interessa a esses quase 350 mil eleitores do estado do Paraná que elegeram Dallagnol. Então, existe uma resposta aí a dar, porque essas pessoas votaram, o escolheram para representá-lo e agora a Justiça Eleitoral entendeu, por uma presunção de culpa e por uma presunção de que seria condenado, de que ele não pode mais exercer o cargo. Então, a resposta do Supremo vai virar uma jurisprudência, ou seja, vai ter valor de lei para uma outra situação parecida no futuro, mas também será uma resposta aos cidadãos paranaenses que o escolheram como representante na Câmara dos Deputados. Quer ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Já se inscreve no canal e pressiona o sininho para receber todas as notificações. A gente se encontra no próximo vídeo.